O que eu vejo acontecendo muito por aí é o cara que tava tendo resultados bacanas, o peso subia, os músculos cresciam, o cara tava motivado e de repente o peso não muda mais. Por mais que ele treine, por mais que ele coma, nada muda e ele começa a se desmotivar. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Isso acontece porque o seu corpo ele entra em equilíbrio. Você provavelmente está comendo a mesma quantidade que você está gastando e você não está periodizando o seu treino de uma forma adequada. E hoje nós vamos entrar na parte do treino e te ajudar a sair da estagnação através de uma periodização bem elaborada. Então, solta a vinheta! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Otto Leone Personal e hoje eu vou ensinar você como sair da homeostase ou quebrar o efeito platô ou desestagnar e voltar a ter ganhos muito bacanas. Primeira coisa, se você não está ganhando peso, provavelmente você está comendo a mesma quantidade que você gasta. Então, a sua dieta, ela precisa ser ajustada. Só que como eu não sou nutricionista, aqui eu vou me ater à parte dos treinos. O que você deve fazer? Você deve mudar bruscamente o estímulo que você está dando ao seu músculo. Provavelmente você está trabalhando sempre muito próximo na faixa de repetições e, consequentemente, na carga que você utiliza. Não adianta só você mudar a ordem dos exercícios ou você mudar a divisão do seu treino, você precisa fazer uma mudança completa. E nós vamos falar nesse vídeo como você deve planejar essa mudança através de uma periodização, que é o planejamento do seu treino no longo prazo. Planejar o seu treino no longo prazo evita com que você caia nessas armadilhas de não ter resultado, ficar indo para academia e jogar esforço fora sem ter o retorno do investimento de esforço que você está fazendo. Isso acontece porque os estímulos estão muito parecidos e o seu corpo se adaptou a tudo aquilo. Eu vou fazer uma analogia para você entender a importância de você planejar um treino. Digamos que você quer ir do Rio de Janeiro até a Colômbia e você simplesmente liga o carro e sai andando, sem bússola, sem mapa, sem pedir ajuda para ninguém. Você dificilmente vai chegar lá ou você vai demorar muito. Periodização é a mesma coisa. Se você sabe onde você quer chegar, mas simplesmente você vai na academia e começa a fazer uns treinos muito louco, você vai chegar lá muito mais devagar, entendeu? Então, periodização é você pensar no macro, é você olhar o mapa, tô fazendo uma analogia aqui, tá? Então você sabe que você quer ir do Rio de Janeiro até a Colômbia. Esse é o teu objetivo. Agora, olhar para o macro é você tirar o zoom e traçar o caminho. Bom, então eu tenho que ir desse ponto até esse ponto. E você vai, depois de olhar do ponto A ao ponto B, você vai olhar, bom, por quais países eu vou passar, por quais estados eu vou passar, por quais cidades eu vou passar e por quais ruas eu vou passar antes de ligar o carro e sair andando. Então, não basta só você pensar o que você vai fazer hoje na academia, você tem que pensar o que você vai fazer hoje, no mês que vem, no mês seguinte, no próximo trimestre e ao longo do ano todo. E ao longo do ano todo, não basta você ficar treinando hipertrofia. Quando você só treina hipertrofia, o seu corpo entende que tá tudo muito igual, ele se habitua e não evolui mais. Ele parou de ganhar força, parou de ganhar resistência, parou de ganhar músculo. Aí é hora de fazer uma mudança drástica e eu vou te ensinar a fazer isso. Existem diversas valências que nós devemos trabalhar ao longo do ano. Por exemplo, a gente pega todas as valências, olha aqui, ó, vamos entrar aqui na minha tela, ó, valências. A gente vai falar aqui de, ó, força, resistência, potência, força máxima, flexibilidade, coordenação motora e diversas outras. Existe uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, às vezes, o gargalo que está limitando a sua hipertrofia é, por exemplo, a sua flexibilidade. Você não está conseguindo utilizar uma amplitude correta de movimento para agachar se a sua posterior ela está encurtada, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar todas as valências ao longo de um ano para obter resultados ótimos de hipertrofia. Eu não quero ganhar flexibilidade, beleza, eu também não quero. Mas é importante ganhar flexibilidade para você hipertrofiar. Você entende isso? Eu vou te ensinar a variar o treino
de hipertrofia, trabalhando força e resistência também. Então, qual é a hora certa de mudar o seu treino? A gente vai fazer um planejamento onde a gente fica 2 meses treinando hipertrofia, 1 mês treinando força, mais 2 meses treinando hipertrofia e 1 mês treinando resistência. Então, olha só como é que vai ficar isso, ó. Então, olha só, galera, aqui a gente vai estar pensando em um macrociclo de 6 meses, tá bom? Olha só, então o objetivo do treino 1 vai ser hipertrofia. O objetivo do treino 2 vai ser hipertrofia. Agora, se a gente treinar hipertrofia de novo, a gente vai estar perdendo a possibilidade de ganhar mais músculo, porque tá tudo muito parecido. Então, essa hora, a gente entra com um treino de força. Beleza, quebrou a estagnação, quebrou a homeostase, a gente volta para os treinos de hipertrofia. Hipertrofia, hipertrofia e agora resistência. Uma forma bem simples, bem básica mesmo de falar sobre periodização para quem está começando agora. Então, pessoal, vocês sabem que um treino de hipertrofia ele deve conciliar o máximo de volume com o máximo de intensidade. Então, a gente vai colocar o volume, a gente vai pensar por grupamento muscular por semana. Aqui eu tô falando de indivíduo avançado. Vou dar um exemplo de como ficaria mais ou menos uma periodização para mim, tá? Então, olha só, galera, vamos pensar no primeiro microciclo. Ó, eu vou fazer aqui, ó, uma divisão de treino ABC, que é a minha preferida. Um volume de 20 séries por grupamento muscular por semana, pensando que eu já treino há mais de 5 anos, um volume bastante alto. Uma intensidade, digamos que de 80% de uma repetição máxima, que vai dar aí na faixa de 8 a 12 repetições. A uma cadência 30 a 10, a velocidade do movimento, com intervalos de 45 segundos. E eu vou me ater a só essa parte aqui para ficar mais simples para vocês, tá? Depois eu vou aumentar um pouco o volume, eu vou consequentemente diminuir um pouco a intensidade, porque são inversamente proporcionais. Então 75% de um RM, que vai dar aí aproximadamente de 10 a 15 repetições. Varia bastante, tá? Dependendo de pessoa e de grupamento muscular. Aí o intervalo eu vou manter constante nesse treino, e como o número de séries aumentou, para manter a mesma duração do treino, eu vou diminuir a cadência. Então, as repetições vão ser um pouco mais rápidas e eu vou mudar aqui para um treino ABCD, por exemplo. Por que um ABCD? Porque eu gosto de fazer mudanças bruscas. A gente aqui, ó, passou de um ABC para um ABCD, porque no treino de força a gente vai fazer um treino A, um treino full body. Aqui, como é um treino de força, a gente vai utilizar intervalos de 3 minutos, intervalos bem longos, uma cadência de 30, velocidade máxima representa o X, mais rápido do que um segundo, ou o mais rápido que eu puder. Nem sempre vai ser mais rápido que um segundo. ,85% de um RM, que vai equivaler aí, ó, de 6 a 8 repetições aproximadamente. E como a intensidade subiu, a gente vai reduzir o volume. Vamos cair o volume pela metade. Agora, a gente volta para um treino de hipertrofia, ó. Então vamos colar esses dois treinos aqui e a gente vai fazendo as alterações. Olha só, então o último treino teve 12 séries por grupamento muscular por semana, com intensidade bem alta. Agora a gente vai fazer um treino de hipertrofia um pouco mais leve do que a gente vinha fazendo. 75% de uma repetição máxima, que vai equivaler de 12 a 20 repetições, aproximadamente. É um chute bem por cima aqui, tá? A uma cadência 20-20, porque esse treino, ele tá puxando um pouco mais para um estímulo metabólico. Então, como eu já falei num vídeo sobre tensional metabólico, a gente utiliza uma cadência mais focada em fases concêntricas. O intervalo um pouco mais curto para favorecer o acúmulo de metabólitos e uma divisão de treino ABC, para concentrar bastante exercício, bastante repetição para o mesmo músculo no mesmo dia. Depois, galera, vamos reduzir o volume para, por exemplo, 15. Então a gente vai aumentar a intensidade desse treino de hipertrofia. Vale lembrar que é para indivíduos bastante avançados, fazendo com 90% de um RM, uma cadência 40-20 para o treino não ficar muito curto, com 2 minutos de intervalo, uma divisão de treino AB, que a gente ainda não fez. Qual que é a diferença de um treino de hipertrofia para um treino de força? Os dois utilizam altas cargas, só que o treino de força a gente vai evitar ir até a fadiga, para não prejudicar o nosso sistema nervoso central e não prejudicar o ganho de força. Aqui no treino de hipertrofia a gente pode ir até a falha. E agora no treino de resistência a gente vai fazer, por exemplo, 30 séries por grupamento muscular,
um volume bastante grande, intervalos aqui de 1 minuto, não podem ser intervalos muito longos em um treino de resistência. A intensidade tem que ser mais baixa, por exemplo, 65% de um RM, digamos 20 a 25 repetições, só para ter uma base. Como são muitas repetições, vou colocar uma cadência de 10-10, para o treino não ficar muito comprido. Então, pessoal, assim é mais ou menos por cima como se faz uma periodização, como você deve pensar no seu treino no longo prazo. O que a gente tem que ter em mente? Um treino de hipertrofia clássico, né? Ele deve ficar ali em torno de 75 a 85% de um RM. Um treino de resistência vai ficar ali entre 65 e 75% de um RM. E um treino de força vai ficar acima de 85% de um RM. É como se fosse um degradê, ó. Aqui a gente tem a resistência, aqui no meio a gente tem a hipertrofia e aqui na ponta a gente tem a força. A faixa de repetições na resistência vai ser maior. Vai ser, por exemplo, de 15 a 25 repetições ou mais. No treino de força, a gente vai ficar com força máxima, pensando, né? 3 a 6 repetições ou menos. E o treino de hipertrofia, ele vai ficar aqui, ó, de 6 a 15 repetições em média. Então você consegue enxergar que aqui a gente está de 3 a 6, de 6 a 15, de 15 a 25. É um degradê. Aqui a carga, ela vai decrescendo, olha só. Enquanto um treino de hipertrofia fica 75 a 85% de uma repetição máxima, o treino de força vai estar com 85% de um RM ou mais, e o treino de resistência 75% de um RM ou menos. Gente, não quer dizer que você não vai ganhar resistência se você trabalhar acima de 75%, ou que você não vai ganhar força se você trabalhar abaixo de 85%. Só que aqui é uma forma de priorizar. A gente sempre vai priorizar uma coisa ou outra. O intervalo da hipertrofia vai ficar em torno de 45 segundos a 90 segundos. O intervalo da força vai ficar 90 segundos ou mais, e o intervalo da resistência vai ficar 60 segundos ou menos. Então você consegue ver, consegue identificar um padrão? É como se a hipertrofia residisse entre a resistência e a força. Então, galera, esse vídeo foi uma introdução à periodização, uma forma bem básica de você começar a periodizar, se você ainda não faz isso. Mas uma periodização ela pode ser muito mais avançada, igual eu ensino no meu curso Chega de Ser Frango. Aqui foi só mostrando para vocês como vocês devem variar o treino de hipertrofia, não ficar somente em hipertrofia, mas também treinar força para voltar para o treino de hipertrofia mais forte e treinar resistência para voltar para o treino de hipertrofia mais resistente. Isso tudo é uma forma da gente aumentar o volume total de treino, que a coisa mais importante para hipertrofia é o volume total de treino. É quantos quilos você levanta em uma sessão de treino. A gente não quer ficar 2 horas na academia, a gente quer sempre ficar ali aproximadamente 1 hora na academia. Então, quanto mais forte você for, mais peso você vai levantar em 1 hora. E quanto mais resistente você for, mais peso você vai levantar em 1 hora, porque você vai aguentar fazer mais repetições com menos intervalo, quando você é mais resistente, e quando você é mais forte, você vai aguentar mais carga para o mesmo número de repetições. Então, é muito importante você saber como aumentar a sua força, saber como aumentar a sua resistência, e a cada 2 meses de treinos diferentes de hipertrofia, você colocar um treino de força. A cada 2 treinos diferentes de hipertrofia, você colocar um treino de resistência. De forma que 80% do ano, dos 12 meses, você passe fazendo treinos de hipertrofia, mas 20% desse tempo, você dedica a fazer treinos de força, de resistência, de potência, focados um pouco mais em flexibilidade, lembrando de fazer treinos regenerativos. Então, galera, aqui foi só um apanhadão geral. Se você gostou da ideia, quer que eu faça um treino um pouco mais aprofundado sobre periodização, só deixar um comentário aqui embaixo que eu faço para você. Depois disso, obviamente, você vai selecionar o treino 1 e aí você vai criar o seu microciclo, né? Um treino ABC, por exemplo, e você vai montar cada sessão de treinos. Sessão de treino 1, sessão de treino 2, sessão de treino 3. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Fechou, galera? Um abração, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui!